Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre personalização de userform novamente. Teve algumas aulas atrás eu ensinei como que você deixava o seu userform do seu projeto em VBA com a cara de um sistema executável. E eu fiz algumas adaptações nesse código, na verdade até com a ajuda do Michael, que é um inscrito aqui do canal, e consegui deixar essa personalização ainda melhor, com mais alguns recursos de personalização, e ainda consegui deixar com uma cara, uma cara de sistema mesmo no seu Excel, no seu projeto VBA. Tá? Então esse daqui é um projetinho VBA, ele não tem nada, ele não faz nada efetivamente. Eu só criei esse formulário aqui para poder apresentar para vocês as técnicas, tá? E aqui eu coloquei uma tela inicial com o botão iniciar o sistema. Observem quando eu clico aqui em iniciar o sistema, você vai conseguir ver que eu tenho um userform que foi aberto. Esse userform, ele tem um símbolo aqui, ele tem o nosso íconezinho aqui personalizado e a gente tem o íconezinho personalizado também na barra de tarefas, tá? Então eu acho que essa é uma das principais novidades para a gente poder tirar ali o símbolo do Excel, colocar o símbolo aí do seu sistema, do seu software que você está desenvolvendo e deixar esse formulário aqui com uma cara um pouco mais de sistema, né? Um pouco mais profissional. Então vocês veem que eu não tenho o Excel, quer dizer, eu tenho o Excel rodando, porque é através do Excel que a gente faz a chamada desse userform. Então é muito claro deixar isso, né? O nosso sistema ele funciona com recursos do VBA Excel, do VBA, né? Lá do Excel. Então, a gente tem o Excel rodando, né, no back-end para poder exibir essa planilha, esse formulário. E agora o que a gente fez diferente foi atribuir aí uma personalização a mais, que é a carinha, o símbolozinho do nosso sistema. Tá? Então vocês conseguem ver aqui, eu vou fechar todas as guias e vocês conseguem observar que eu não tenho uma guia do Excel, eu tenho um símbolo do meu sistema financeiro aqui que eu coloquei, e esse sistema financeiro está aqui, eu posso clicar aqui, a conta vai cadastrada, beleza, eu posso vir aqui e clicar, abrir ele de novo, e aí eu tenho meu sistema aqui de conta financeira cadastrada, tá ok? E aí nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso. Na verdade, eu peguei o código do Michael e fiz algumas adaptações, algumas personalizações. Mas antes de eu chegar nesse ponto aqui, nós vamos fechar esse formulário aqui e a gente vai... eu vou apresentar para vocês a ferramenta do Michael. Eu achei uma ferramenta extremamente impressionante. Na última aula eu ensinei que você tinha que criar um módulo de classe, você tinha que criar um módulo, depois você tinha que chamar algumas funções lá no seu formulário. Com a ferramenta do Michael, isso poupa bastante tempo para a gente. Lembrando que da última vez também eu não fiz adaptação para os sistemas de 32 e 64 bits. E o do Michael, o código ele já é pronto, já vem com essa adaptação. E aqui eu vou mostrar para vocês. Bom, para quem não conhece, esse é o canal do Michael, tá? Então eu sugiro que quem for inscrito aqui no canal e estiver gostando do conteúdo, saiba que o Michael que escreveu esse código. Então a galera que puder dar uma força lá no canal dele e se inscrever, esse é o canal, tá? Michael S. Fraga. E aí, ele tem ali o vídeo dele, que é esse vídeo daqui, da classe API Function. Ele explica até com mais detalhes, melhor do que eu, sobre o funcionamento da ferramenta, afinal foi ele que desenvolveu. Então você pode assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição. E aqui, na descrição desse vídeo, ele tem um repositório no GitHub. Tá? O GitHub dele tem o repositório desse projeto, que é o API Function, né? Assim ele batizou, e a gente consegue aqui ter informações de documentação, ou seja, como que funciona, o que ele utilizou, ele deixou aqui, fez uma documentação bem completa, né? E deixou os arquivos aqui para a gente poder fazer o download e poder aplicar no nosso projeto gratuitamente. Então quem tiver aí, quem for inscrito no GitHub e puder dar uma estrelinha aqui para o Michael também, é super bem-vindo, tá? Então vamos lá. Como é que você faz? O primeiro passo, você tem que vir aqui no GitHub do Michael e clicar aqui em Code, Download Zip, tá? Então você vai fazer o download desses arquivos aqui, tá? Então desses arquivos, o que nos interessa, propriamente dito, é o API Function CLS, que é o nosso módulo de classe. Mas aí dá uma olhadinha nos outros arquivos, aqui tem o README, tem informações importantes sobre o desenvolvimento, e aqui ele colocou um íconezinho para fazer a demonstração da chamada do ícone, né? Eu vou chegar lá com vocês. Bom, primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é baixar esse arquivo. Então vamos lá, eu fiz o download desse arquivo, ele vai vir zipado, né? Ele vai vir arquivado,
como esse daqui, API function-master.zip, basta você descompactar, que aí você vai ter uma pastinha aqui com os arquivos dentro, tá vendo? Você consegue dar uma olhadinha aqui nos arquivos, o README, você consegue ler as informações, vai abrir aqui no GitHub, então tem aqui as mesmas descrições de que ele usou, como que ele usou, aquelas mesmas informações que estão lá no GitHub, tá? E aí o que você vai fazer? Para você implementar no seu projeto, eu vou abrir aqui um projeto qualquer, tá? Deixa eu dar um Ctrl F11 aqui. Então tem um projeto aqui qualquer, tá? Um projeto zerado. A única coisa que eu coloquei aqui foi o userform. Nesse userform eu coloquei um botão de fechar e vocês mais para frente vão entender o porquê que ele dá um load. Só isso. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente precisa ir lá na pasta que a gente fez o download do repositório do Michael, da API Function. Você vai segurar esse API Function aqui e vai arrastar para dentro do seu projeto em VBA. Você vai ver quando você soltar, ele vai criar uma pastinha de módulo de classe chamado API Function. Tá? Você pode arrastar para cá, ou simplesmente você pode vir aqui, clicar com o botão direito e colocar aqui em importar arquivo. Você consegue, aqui no importar arquivo, escolher lá o arquivo que você acabou de fazer o download e pedir para importar para cá, tá ok? Você abrindo aqui, você vai ver que tem todas as informações. Então aqui tem as informações do módulo, o desenvolvedor que foi o Michael, tem as informações do GitHub dele, uma descrição aqui, e aí vocês podem ver que ele faz a tratativa para conferir se é o VBA 7, que são as versões do Office superior ao 2010 e as antes de 2010, né, 2007, para ter bem uma compatibilidade com a maioria das versões, pode-se dizer assim, e faz diversas chamadas que são, como eu tenho dito nas últimas aulas, eu estudo e estou cada vez aprendendo mais sobre APIs, mas eu não sou craque, né? Eu, de longe tenho conhecimento que o Michael e que outras pessoas têm, para conseguir desenvolver isso aqui do zero, tá? Isso aqui para mim é nível avançado do avançado, mas que bom que a gente tem pessoas como o Michael que desenvolve e disponibiliza pra gente, tá? Então basicamente ele fez todas as chamadas de APIs, lá no site, lá no vídeo dele, ele tem uma descrição de um site que tem todas as APIs do Windows, se não todas, a grande maioria. E lá você pode ver, tem exemplos de utilização, você consegue pegar e adaptar APIs do Windows nos seus projetos VBA, tá bom? Então é até interessante você dar uma visitada lá. Então basicamente você arrastou para cá para o API Function. Aqui nesse código você não precisa mexer mais, né? O que você vai precisar fazer? Diferente de como mostrei que você tinha que criar um outro módulo para fazer essas chamadas das functions, enfim. Diferentemente aqui, você vai vir no seu formulário, no seu userform. Eu acessei o código do formulário e aqui o Michael ele vai dando toda a descrição do que a gente precisa fazer, né? Então ele começa aqui. A primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um DIN obj, né, de objeto API, as new API function, que faz ligação lá com o módulo de classe dele. Entretanto, você pode colocar dentro do initialize, aqui como ele colocou, essa declaração do objeto, ou pode fazer como eu, que eu gosto de colocar essa declaração do objeto lá em cima, tá? Que ela já fica aí para o documento. E no initialize, isso aqui você tem que colocar, que é o obj.api.formStart, né? Deixa eu vir aqui no userform, no procedimento initialize, coloca assim, tá? Então eu estou pegando esse objeto, a gente definiu que é um objeto, a variável é um objeto, a gente está pegando esse objeto no formStart e está definindo aqui que é o userform 1. A primeira mudança que eu fiz aqui no código do Michael é que o nome é userform 1, a gente está fazendo referência ao userform que a gente está trabalhando. Mas a gente pode vir aqui e editar o nome desse userform, até para melhor estruturação do nosso projeto. Então simplesmente aqui eu mudei para me, que faz referência ao userform. Pronto, aqui a gente já consegue startar esse API function do Michael lá no módulo de classe. Bom, feito isso, a gente começa aqui a ter algumas opções. Activate Buttons, né? Aqui a gente consegue colocar essa função Activate Buttons, WS Full Sizing, que aí ele diz aqui, olha, ativa de uma vez só os botões do maximizar e minimizar. Então a primeira coisa que você vai fazer aqui, tu vai vir no seu userform, e aí você vai lá em Show Modal. Show Modal, vocês têm que mudar para False, tá? Por padrão, o Excel, quando você cria um userform, ele coloca esse userform como modal, ou seja, aquela tela que vem por cima do sistema, e você não consegue mexer no sistema atrás enquanto você não fechar aquela telinha ali. Basicamente isso que é modal, assim, dito de maneira bem simplória. Agora,
Se você precisa, algumas funções aqui não vai ter compatibilidade com a janela modal. Então, o ideal é que você pegue e tire da visualização modal para que você consiga implementar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar esse OBJ API Active Buttons Full Size. Eu vou vir aqui no Initialize e vou colar só essa linha de código. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso colocar aquele monte de descrição. Isso tudo já está pré-configurado aqui na API Function. Então aqui eu basicamente só inicio esse objeto, né, essa API, e só passo os parâmetros para ele. Eu quero que ele pegue lá daquele objeto essa função, que é o ActiveButtons, e passe para ela uma propriedade, que é o FullSize. Quando eu executo meu formulário, vocês vão ver que agora eu tenho um botão de maximizar, eu tenho um botão de minimizar, e eu tenho um botão de fechar o meu formulário. Tá? Então eu consegui ativar os 3 botões nativos do Windows, que não são nativos aqui do nosso Excel VBA, eu consegui ativar aqui no nosso formulário, tá bom? De maneira bem simples. Esse é o primeiro que a gente viu, tem outros aqui, ó, você pode colocar o WS Maximize ou Minimize. Aqui seria para a gente poder colocar o íconezinho lá na barra do caption do userform, né? A gente consegue colocar o íconezinho que a gente pré-definiu fazendo isso aqui, colocando o OBJ, icon title bar form, e aqui tem o nome do ícone. Eu vou fazer aqui, mas eu fiz uma mudança nessa parte do código também, tá? Eu não estou utilizando essa function da API function do Michael. Estou usando uma outra função e no final eu compartilho aí com vocês, porque eu precisei fazer algumas adaptações, né? Eu vou pegar aqui essa logo.ico e vou colocar aqui. Vocês verem como funciona, tá? Se vocês optarem por utilizar essa. Então, eu vou clicar aqui, você vai ver, ele não funcionou. Tá? Ele não funcionou porque tem que ser 32 por 30... Ah, não, na verdade ele não funcionou porque essa planilha aqui ela não está salva lá. Deixa eu salvar ela lá. Vou salvar lá na aula, vou habilitar as macros. Salvei. E agora, sim, ele vai aparecer aqui pra gente, tá vendo? Então eu tenho o íconezinho aqui no meu formulário, sem precisar também fazer toda aquela codificação que eu ensinei na aula anterior, que a gente tem de uma forma, só com uma linha aqui eu consigo colocar. Lembrando que o This Workbook Path, ele puxa a pasta onde está salvo o meu arquivo, esse arquivo, e aí eu dei um contrabarra no nome da logo, que precisa ser no formato ICO para ter compatibilidade, tá ok? Bom, vamos para o próximo aqui. O próximo é o opacity, né? A opacidade da janela. É a transparência da janela. Nesse caso aqui a gente dá o percentual de opacidade. A diferença seria o nosso percentual de transparência. Então vou pegar aqui, vou colocar o obj.api.opacity%, 60%. Se eu der uma executada, vocês vão ver que o nosso formulário ele vai ficar 40% transparente. Ele vai ficar 60% opaco e 40% transparente, né? E aí eu consigo definir o quanto que eu quero. Eu quero deixar quase transparente, né? 95%. Só 5% transparente, ó. Não mudou quase nada, a gente consegue ver uma sombrinha da planilha lá atrás. Posso colocar aqui um 85. Se eu executar, você consegue ver que ele já está um pouco transparente, ó. Se eu coloco aqui em cima, eu já consigo ver os botões de lá atrás diretamente através do meu formulário aberto aqui. Então eu consigo fazer isso para estilização, é algo que eu não tinha, né, uma novidade, eu não tinha mostrado na aula anterior, e aí a gente consegue ir fazendo essas mudanças aqui. Eu vou tirar a opacidade, vou deixar comentado aqui, e vamos para o próximo. No próximo a gente coloca o Remove Title Bar. Essa função aqui, Remove Title Bar, ela vai tirar a barra de título, né? O nome já é bem sugestivo. E aí por isso que eu coloquei esse botão para fechar, porque sem a barra de título eu não consigo fechar o formulário. Eu vou clicar aqui para vocês. E deu um probleminha, um processo de incompatibilidade aqui. Provavelmente é isso aqui, ó. Como é que eu estou pedindo para tirar o meu title bar se eu estou pedindo para colocar também uma logo nesse title bar? Então eu preciso entender que alguma dessas funções podem ter incompatibilidade com outras. Tá? Então eu comentei, ele continua ainda com alguma falha aqui. Deixa eu ver. Porque eu também estou mandando colocar todos os botões. Não tem como mandar colocar todos os botões se ao mesmo tempo eu mando ele remover esse title bar. Agora sim vai funcionar. Olha, eu não consigo mexer. Não tenho nada aqui do title bar, né? Não tenho esse bar de título. Eu só tenho meu botão fechar funcional. Tá? Então, se eu mando tirar a barra de título, eu não tenho como mandar colocar os botões, também não tenho como mandar colocar ícone.
Então, são funções que são incompatíveis, tá ok? A opacidade eu ainda posso utilizar, se fosse o caso. Tá? Conseguiria utilizar, ele continua um pouco opaco, né? Um pouco transparente, um percentualzinho transparente, mas sem a barra de título. A próxima aqui é o Hide Close Button, né? Para esconder o botão fechar. Basicamente é isso. Eu vou colocar aqui, vou colocar de novo nossa logozinha, e eu vou executar minha janela. A minha janela está aqui, ele não carregou a logo e ele escondeu ali o botão de fechar. Então provavelmente também tem incompatibilidade um com o outro, tá? Você aparecer a logo e esconder aí o botão de fechar. Quando eu executo, ele reconstrói, eu não tenho mais o botão de fechar, né, a minha janela. Eu não tenho esse botão, então eu tenho que ter um botão aqui para poder fechar. Muito cuidado com esse código aqui, senão você vai ficar com a janela presa, vai ter que forçar o fechamento dela. A próxima função que a gente tem é o Active Dual Buttons, né? É basicamente igual à primeira, ele vai ativar os dois botões ali de uma vez só no nosso formulário. Além do botão fechar, ele vai ativar o maximiza e o minimiza e o fechar, né? O fechar já vem por padrão, mas ele ativa o maximiza e o minimiza através dessa chamada aqui, tá? Ele não tem compatibilidade com o ícone, né? Então fica certinho como estava da primeira vez. Aqui ele coloca, ó, esse método, quando chamado, ativa os botões de maximizar e minimizar da barra de userform definido, executa a função, tá? Enfim, tem aqui as descrições todas certinho. E aqui a gente consegue definir para ele ativar apenas o botão de maximiza. Então vamos supor, eu vou colocar aqui esse daqui, Active Maximize Only, e aí quando a gente executa, o botão de minimizar não funciona, só o de maximizar que ainda está funcional. Tá? O minimizar não funciona, o fechar e o maximizar que vão funcionar, e o íconezinho está ali. Mas com essa API do Michael, né, essa API classe, eu consigo colocar o título aqui, porém eu não consigo colocar o título aqui na barra de tarefas. Tá? O título ainda continua aqui, o título não consigo colocar o ícone aqui na barra de tarefas, ainda continua o íconezinho ali do nosso querido Excel. Bom, aqui já é o contrário, eu consigo ativar apenas o botão de minimizar e não de maximizar, né? Então a gente pode utilizar esse daqui. Quando a gente executa o nosso formulário, ele não permite a gente maximizar, mas ele permite a gente minimizar e fechar, né? Então só esses dois botões que ficam habilitados. O Show Form Taskbar seria basicamente para você mostrar, né, esse formulário na barra de tarefas. Então, se eu executo aqui e minimizo, ele vai mostrar esse formulário na barra de tarefas. Tá? Então, eu consigo ver aqui, ó, ele retrai esse formulário para aqui para o cantinho do meu Excel. Só que tem um problema, tem aqui o botão de restaurar. Né? Vocês conseguem ver que ele vem para cá. Eu não sei se é alguma incompatibilidade com uma versão do Office, tá? Mas esse código para colocar na barra de tarefas, o meu intuito é que ele apareça aqui na barra de tarefas. Então, quando eu passo o mouse, aparece aqui a janela do meu Excel, mas também aparece a minha janelinha do userform. E por isso, somente por isso, que eu não estou utilizando esse método do Michael para poder exibir o meu formulário, porque eu mando ele aparecer exatamente aqui no meu Alt Tab, que é o atalho para eu navegar entre as janelas abertas, eu não consigo ver esse formulário, tá? E do método que eu estou utilizando, que eu fiz a adaptação, eu já consigo olhar esse formulário ali no meu Alt Tab e consigo reestruturar ele para a gente poder voltar a visualizar. Aqui nesse caso eu não consigo, tá? Eu vou abrir aqui e fechar, então ele fecha o formuláriozinho ali no cantinho do Excel e você consegue executar ou reestruturar ele por ali, esse Show Form Taskbar. E por último, a gente tem o Parent Forms. Isso aqui é muito interessante, tá? Eu vou ser sincero para vocês, eu ainda não utilizei, mas em breve a ideia é que eu utilize junto com aquele nosso menu strip, tá? Então que eu utilize essa função, eu vou mostrar aqui para vocês que é mais interessante do que eu falar. Eu vou criar aqui um novo user form. Eu tenho que vir aqui e colocar ele como show modal igual a false. E vou colocar aqui um label aqui. Formulário de cadastro. Tá? Então, coloquei aqui um label aqui qualquer, formulário de cadastro, para a gente poder ver. É o user form 2. E aqui, eu posso chamar essa propriedade aqui, parent forms. Tá? Esse parent forms, como que ele funciona? Deixa eu colocar aqui. Não, aqui não. Deixa eu colocar aqui no initialize. Como que ele funciona? Esse daqui eu consigo
definir que o meu userform2 vai ficar dentro no meu userform1, ou do me.caption, né? Porque a gente está fazendo isso no userform1. Quando eu executo, isso aí. Então, eu executo dessa forma, eu coloco aqui, ele está dizendo que o meu userform2 é filho, né? Um form child, né? Um formulário filho do meu userform1. Então, meu userform1 é o principal, meu userform2 vai ser o meu filho ali. Vocês vão entender por quê. Porque aí eu posso clicar aqui no meu userform1, copiar esse botão aqui, para a gente poder ver na prática. E aí, eu vou colocar aqui, ó, abrir form 2. Aqui no abrir form 2, eu vou colocar user form 2.show. E aí, quando eu executo e clico aqui, vocês vão ver que o meu userform 2 ele abre dentro do userform 1. Então, ó, ele fica nos limites do userform 1. É uma janela filha, né? Vamos dizer assim, é uma janela que abre aqui certinho dentro. Eu posso colocar aqui alguns códigos para ele poder ficar redimensionado aqui certinho para o tamanho da minha janela principal, para ele abrir top 50, ou seja, dando 50 pixels de altura. Enfim, eu posso determinar aqui como que eu quero que ele abra. Mas você consegue ver que ele abre assim, ó. Ele abre dessa forma. Ele fica dentro da minha outra janela. A minha janela ali principal passa a ser a pai desse segundo formulário. Isso é muito interessante. Dá para você colocar aqui nesse segundo formulário, para quando ele abrir sem título, sem barra de título, né? Ficar ali só aquele quadradinho ali e ele abrir numa posição específica. Para toda vez que você abrir ele sempre na posição específica. É uma alternativa, tá? Você pode ocultar essas bordas e barra de título aqui, através de APIs, e colocar para ele abrir aqui centralizado, com uma cor de destaque, ou você pode colocar um frame aqui e mandar ele abrir dentro daquele frame, enfim, vai de acordo aí com sua criatividade, tá ok? E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A gente tem ali essa ferramenta do nosso querido Michael, né? É interessante que vocês deem uma olhada no canal dele, porque ele não fala só disso, ele fala de bastante coisas para quem gosta de personalização, para quem gosta desse conteúdo um pouco melhor, ele fala de bastante coisas aí. E aí, com base nisso tudo aqui, o que que eu fiz? Né? Eu criei esse daqui, deixa eu salvar isso aqui, que eu vou disponibilizar também para vocês, o link vai ficar na descrição, tá? Mas, basicamente, eu criei esse userform aqui e fiz algumas pequenas adaptações, e vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeira coisa aqui, no meu userform 1, né, vocês vão ver que ele está aqui, meu userform 1, deixa eu diminuir, não, vou deixar desse tamanho mesmo. E eu criei, além do módulo aqui do Michael, né, que tem aqui o API Function, que já está aqui, funcional, eu testei aqui, óbvio, no meu Office, que é de 32 bits, né, eu utilizo 32 bits por questões de compatibilidade mesmo, né, geralmente 32 bits é mais compatíveis com os códigos que eu desenvolvo aqui. Mas você pode testar no seu Office 64, que eu acredito que vai funcionar. Eu criei um módulo aqui, que é esse Module Taskbar, que é justamente eu ignoro aquela função ali do Michael para poder colocar na barra de tarefas e passo a utilizar essa daqui. Tá? Essa daqui também tem diversas chamadas de APIs, claro que eu não fui o criador dessa daí, tem aqui o nome do criador, que foi o Jafar Trickback, lá do site mrexcel.com, tá? Ele criou em 2020, foi feita a atualização lá em 2020, né? Ele criou em fevereiro, alguém atualizou porque não estava sendo compatível com os Office 365. E aí você consegue dar uma olhadinha nesse site aqui, ó. Foi nesse fórum que eu achei o código. Então, nesse fórum daqui, ele postou, algumas pessoas testaram, não funcionaram, assim como eu testei da primeira vez não funcionou, e alguma alma caridosa e bondosa foi lá e fez o update do código para funcionar nos Office 64 bits também, segunda pessoa, tá? Eu, Fernando, testei no Office 32 bits e tá funcionando, teste aí no seu e deixa aí no comentário se funcionou também para as outras pessoas conseguirem baixar e não perder tempo, tá? Então, eu só renomeei esse módulo, criei um módulo aqui à parte, renomeei. E aqui, quando eu vou chamar o meu formulário, a única coisa que eu mudei aqui é que no meu formulário eu posso vir aqui, ó, por exemplo, coloquei aqui a chamada da API do Michael, né? obj API as new API function. Coloquei aqui no initialize,
eu coloquei a API, ó, formstart.me, como a gente tinha passado agora há pouco, como eu expliquei para vocês, e coloquei para ele ativar apenas o minimize, né? Apenas o botão de minimizar. E aqui, esse call form taskbar é justamente a chamada da API que está aqui dentro do módulo taskbar, né? A gente vai chamar ali uma função que tem várias APIs atribuídas, e aqui a gente passa em qual formulário que eu quero colocar isso. Nesse formulário eu deixo o me mesmo, que é o formulário que a gente está tratando atual. Eu coloco o ícone, né? E aí aqui eu coloco o ícone através de um arquivo, o ícone from file, que é através de um arquivo. Eu coloquei lá do meu this workbook path e coloquei lá logo 2 para poder aparecer. E aqui tem um código alternativo se você quiser colocar a partir de uma imagem da sua planilha. Então, eu poderia colocar aqui, ó, icon from pic, e aí eu passaria o endereço, né, que seria o endereço da minha planilha, qual o objeto de imagem, né, ponto .picture, tá? Então, eu poderia usar esse código aqui de baixo, eu vou deixar ele comentado aqui também, caso alguém queira utilizar, ou se alguém quiser estruturar uma pasta melhor, né, na minha visão. E aqui eu posso mudar esse daqui. Isso aqui ele vai aparecer lá no thumbnail, lá embaixo, quando você estiver passando o mouse em cima. Ó, se você passar o mouse em cima, ele aparece uma dica, tá vendo? Microsoft, Visual Basic for Applications, pasta 3, SysLM. Se eu passar aqui no Excel, ele vai abrir. Se eu deixar aqui, ele deveria abrir também alguma dica. Não está abrindo, mas enfim, eu posso colocar aqui, ó, Sistema da Organic Sheets, ok? E aqui ele pergunta se você quer esconder o Excel ou não, write the Excel. É true ou false, tá? Você vai alternar aqui entre os booleanos. Só que se você colocar true, eu não fiz nenhuma adaptação no código para que ele escondesse só a planilha ativa. Ele vai esconder todas. Então, se você tiver 5 planilhas abertas aí e for abrir o sistema, ele vai esconder as 5 planilhas, não vai esconder só uma. Eu já ensinei como fazer isso na aula aqui, mas eu não testei nem apliquei aqui nesse código, né? Para dar tempo de trazer essa semana aí um vídeo para vocês. Então, basicamente, eu vou testar aqui e vou mostrar para vocês. Então, quando a gente executa, você vai ver que ele atribui aqui, né? E eu não estou utilizando a API do Michael para poder colocar a minha logo aqui no sistema, e nem para fazer o minimize, né? Nem para minimizar o arquivo. Então, se vocês conseguem ver que eu minimizei o arquivo e eu consigo ter ainda aqui o Excel. Ó, e aí tá vendo o tooltip ali aparecendo? Quando eu passo o mouse, ele aparece ali o tooltip aqui, ó, sistema da Organic Sheets, ok? Então é isso que eu estava falando, essa diquinha aqui de tela. E está aparecendo meu arquivo aqui, ele está aparecendo aqui também, eu posso clicar, se eu der um Alt Tab, eu consigo ver todas as minhas janelas, inclusive a janela do meu sistema financeiro, tá? Posso colocar aqui para pagar a conta, posso ir para uma outra tela, se eu der um Alt Tab, ele está aqui dentre as janelas, né? O Windows passa a reconhecer isso aqui como uma janela independente. Tá ok? E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? São dicas novas de como você personalizar o seu Z-Form, consequentemente seu projeto MBA, deixar ele mais profissional, mais com cara de sistema, e estudem, tá? Estudem APIs, estudem como funciona. Outra coisa que eu fiz aqui também, que a gente pode dar uma olhada aqui, é no Carry Crows, tá? Então quando você vai fechar a janela, você chama o Reset Taskbar, tá? Nesse Reset Taskbar, que é o que está aqui embaixo, depois das APIs, essa function que está aqui, ele vai fazer todo o procedimento de destruir aquilo que ele modificou, né? Ele vai fazer várias modificações na API do Windows para poder construir, e o ideal é que quando você feche, quando o userform terminate, carry close, num desses procedimentos de fechar a janela, você coloque aí essa funçãozinha aqui, que ele vai fazer vai resetar todas aquelas configurações que foram manipuladas via API. Tá ok? Então é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Se você gostou, mais uma vez, não se esqueça de curtir aqui o vídeo, deixar o seu comentário, porque isso engaja bastante aí as visualizações, o YouTube acaba divulgando um pouco mais os meus vídeos, e isso é o que me motiva a continuar trazendo aula aqui para vocês. Tá bom? Esse conteúdo aqui que eu tento fazer aí de maneira caprichada para vocês, sempre buscando conteúdos novos para não deixar vocês sem novidades. Tá ok? Quem gostou, não se esqueça de curtir. Quem não é inscrito ainda no canal, não deixa de se inscrever, tanto no meu quanto no canal do Michael lá, para dar um olá para ele, falar que vocês foram lá através do meu canal. Acho que ele vai ficar bem feliz com isso, porque ele foi super solícito. Na verdade, ele me procurou lá no Facebook, ele que falou comigo que tinha essa ferramenta, e eu vi, tipo, me poupou muito trabalho.
tá bom? Muito obrigado aí pela visualização de vocês. Até um outro vídeo. Valeu e tchau, tchau.